Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 7 da disciplina Equações Diferenciais, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Os alunos já estão chegando, vamos lá recepcioná-los? Bom dia, pessoal. Feliz Dia das Crianças para todo mundo. A Natália apareceu ali agora. Joia, graças a Deus. Bom dia, Nayane. Ué, joia, Gilmar. Não tem feriado pra gente não, né? Faça chuva ou faça sol. Nayane, Brenda, Sávio, Alícia, bom dia. Ana. Só eu e Natália aparecendo, cadê o pessoal? Aproveitando bastante o Dia das Crianças. Ah, entendi. A Ana falou aqui. Hoje tá na chácara. Não dá pra ligar. Bom dia, José Igor. Por que que não dá, Ana? O que que tem? Mostra a chácara, não tem importância não. Churrasco na chácara de Ana no final do curso confirmado? Aí, ó, tá vendo a sugestão de Gilmar aí, Ana? Pode vir todo mundo, galera. Tem lugar pra mais um aqui. Aí, tá vendo? Tá convidando já, ó. Muito bem, Ana. Hoje pode ser que não tenha muita gente, né? Muitas pessoas estão realmente viajou para o feriado, e pode ser que esteja sem acesso à internet ou com a internet não tão boa, né? Como se estivesse aqui em Montes Claros ou no lugar habitual onde costuma participar das aulas. João Paulo chegou, bom dia, João Paulo. Gabriel Luiz também chegando, bom dia, Gabriel. Gilmar apareceu ali agora. O Gabriel também. Nicolas César, bom dia, Nicolas. Carlos Henrique também, bom dia, Carlos. Sabrina chegando, bom dia, Sabrina. Laura Jennifer, bom dia. Hoje a gente vai falar de. Vou deixar aqui a tela para a gente começar. A gente vai falar da transformada inversa de Laplace. E também a gente vai ver como é que faz para poder aplicarmos a transformada de Laplace numa derivada, né? Ou seja, porque o objetivo da gente é João Pedro, chegando. Bom dia, João Pedro. O objetivo é calcular equações diferenciais utilizando transformada de Laplace. Então, o que acontece? Laura Faria também, bom dia. A gente vai ver a transformada da função derivada e o primeiro teorema de deslocamento. A gente vai ter dois teoremas de deslocamento. João Pedro aparecendo ali. Então, podemos começar? 10:03. Sim? Joia, joia. Então, vamos lá. A transformada inversa. Bom, eu acredito que alguns de vocês já até leu o conteúdo um pouco mais para frente, né? O Lucas, por exemplo, falou no diário de bordo que costuma estudar, pede o conteúdo para estudar mais na frente, né? Para ver o que vai vir por aí. Então, a transformada inversa, como vocês leram nessa aula de hoje, e na próxima aula, na aula 8, né? Que é na quarta-feira, vocês viram que não temos uma fórmula pronta para poder calcular a transformada inversa. Porque qual que é o objetivo? Se você tinha uma função f de t, a gente viu na aula passada que tem uma transformada, a transformada de Laplace, de forma que quando você calcula a integral de zero a mais infinito do núcleo, que é e elevado a menos st, vezes f de t dt, isso aqui é a transformada de Laplace dessa função f pequena que está aqui, tá vendo? Agora, para fazer o processo inverso, a gente não tem uma fórmula, ou seja, dado f de s, como que a gente obtém o f de t pequeno que gerou essa transformada de Laplace? Então, por isso que os padrões, eles vão ser importantes aqui nesse contexto, porque quando a gente conhece as expressões em S para determinadas funções, fica fácil a gente reconhecer quem são essas funções que geram tais
transformada de Laplace. Então, a gente começa com essa definição da transformada inversa, tá vendo? Eu preciso que a função seja admissível. No finalzinho da aula passada, Cleverson chegando. Bom dia, Cleverson. No final da aula passada, a gente viu que nem toda função admite transformada de Laplace, mas as admissíveis, que são aquelas que têm crescimento menor do que a exponencial linear, né? E elevado a kt. Cleverson aparecendo ali. Bom dia, Cleverson. Elas são ditas admissíveis e elas possuem transformada de Laplace. Então, para funções f de t pequena que possuem transformada de Laplace, então, essa relação aqui que eu estou chamando de L a menos 1, esse L esquisito, né, a menos 1, da f de S, ou seja, vai retornar uma coisa que depende de t. Aqui é a mesma ideia de... Lógico que não é função inversa, né? Aqui é transformada inversa. A função inversa, quando você pega a função inversa e aplica numa determinada função, você volta na identidade, não é isso? Para a função? Então, aqui, quando você pega a transformada inversa e aplica na transformada, você volta na espécie que seria a identidade lá para funções, né? Que seria a própria função. Lá, retornaria o que estaria no argumento, né? Aqui retorna a função. Então, esse L a menos 1 de f de t aqui a gente chama de transformada inversa. Ficou claro a transformada inversa? Joia. Beleza. Aqui tem um exemplo, esse exemplo que é bem parecido com o exercício que eu postei para vocês hoje mais cedo. Tinha uma função f de s, tá vendo? Uma transformada. E aí a pergunta é, quem é a função f pequena que gera essa transformada de Laplace? Então, aqui a gente vai utilizar bastante fração parcial mesmo, que é um conceito que a gente viu no curso de cálculo 1. Fração parcial, acredito que está na seção 7.4, se não me engano, do livro do Sturt, volume 1. Então, essas frações parciais aqui, que a gente olha? A gente olha o denominador e vê se esse denominador, como que são as raízes, né, desse polinômio que está aqui no denominador. Nesse caso aqui, a gente conseguiu decompor, o delta aqui é positivo, se você fazer a conta, o delta é positivo, a gente consegue decompor isso aqui como S menos 1 que multiplica S menos 2. Em outras palavras, 1 e 2 são raízes dessa equação polinomial aqui, né, de grau 2. Então, qual que é a técnica de fração parcial? Quando você tem raízes reais distintas, o que você faz? Você pega um número, uma constante que você não sabe quem é, e divide por S menos essa raiz, tá vendo? Então, a técnica para poder decompor isso aqui em fração parcial é essa, lá do curso de cálculo 1. Logicamente, se isso aqui for delta negativo, se for complexo, tem outra forma. Se for raízes repetidas, também tem outra fórmula. Mas para raízes reais distintas, é dessa maneira, né? Constante sobre S menos 1, mais constante S menos 2. Essa conta que eu fiz a partir daqui, o que é essa conta? Tirei o mínimo, o MMC, né? Ok? Tirei o MMC e aqui eu coloquei quem que acompanha o pessoal de grau 1, que é o S, e quem que acompanha o pessoal do S elevado a zero, né? Que seria o termo independente do polinômio. Aí eu comparo com esse polinômio aqui, ó. Por quê? Porque dois polinômios são iguais se os coeficientes forem iguais, né? Então, aqui eu descubro que o A mais B vale 1. Por que vale 1? Porque quem acompanha o S aqui é o número 1. Caio chegando. Bom dia, Caio. Quem acompanha o S aqui é o número 1. E esse pessoal aqui, menos 2A, menos B, tá vendo que esse menos também, ele distribui aqui no B, né? Menos B, ele tem que ser igual ao termo independente aqui, que é o 3. Aí eu faço a conta, resolver esse sistema é tranquilo para todo mundo, né? Principalmente 2 por 2, né? Os maiores dão um pouquinho mais de trabalho, mas os 2 por 2 é simples, né? Basta substituir, multiplicar por alguma coisa e cortar. Aqui nesse caso aqui basta somar, né? Os dois, o B vai cortar, já está no jeito, tá vendo? Então você vai encontrar o menos 4 e o 5 para ser o valor de A. Então aqui eu reescrevo o menos 4, que lembra que era A dividido por S menos 1, não é? Então a constante eu coloquei para fora, tá vendo? Aqui é como se fosse A, que multiplica 1 dividido por S menos 2, mais B vezes 1 dividido por S menos
Opa, S menos 1 aqui e S menos 2 aqui. Então, isso aqui a gente reconhece como sendo uma exponencial, isso aqui a gente reconhece como sendo exponencial. Lembra da fórmula? 1 dividido por S menos A, não era? A exponencial de a transformada de Laplace de E elevado a t. Então, por isso que eu falei para vocês, a gente tem que decompor para poder encontrar os padrões, para poder encontrar uma fórmula conhecida. Então, por isso que é importante. Então, isso aqui é uma exponencial, isso aqui também é uma exponencial. Devido à linearidade, a constante pode sair para fora, tá vendo? Então, ficou menos 4 vezes a exponencial, mais 5 vezes a outra exponencial. Tranquilo? Para todo mundo? Então, essa função aqui, ó, quando você calcular a conta lá, né, a transformada de Laplace de menos 4e elevado a t mais 5e elevado a 2t e elevado a menos st dt, que é a definição, você vai voltar, você vai encontrar quem? Você vai encontrar exatamente isso aqui, ó. A transformada de Laplace. Tranquilo, gente? O pessoal que está no chat aí também pode falar, viu? Eu tô vendo que tem 23 pessoas e nem todo mundo está aparecendo aqui para mim. Sim, sim, beleza, Nicole também falou. Então, isso aqui foi exatamente o que eu fiz no exercício que eu mandei para vocês hoje mais cedo. Encontrei a função que gerava aquela transformada de Laplace. Bom, agora, esse primeiro teorema de deslocamento ele vai nos fornecer mais uma maneira de encontrar padrões nas questões. Por quê? Eu vou pegar uma função que tem transformada de Laplace, uma f pequena. Então, a transformada de Laplace desse f de t aqui é o f de s, normal. F de s. E aí eu gostaria de deslocar esse f de s de uma constante a. Porque pode ser que uma questão, por exemplo, a gente viu como que era o seno lá. O seno era... o seno, não, vamos pegar a exponencial. Era 1 dividido por s menos a fórmula para exponencial, não era? Mas imagine que você tem um negócio assim, ó, 1 dividido por S menos B menos A. Então, aqui tá vendo que aqui não é o S, tá vendo que está deslocado do B? Então, como proceder nesse caso, né? Ou seja, o que eu preciso fazer com essa exponencial aqui, que gerou essa transformada, para poder acontecer isso? Então, o teorema, o primeiro, fala o seguinte, para você deslocar a unidade aqui para a direita ou para a esquerda, aqui, ó, para a direita ou para a esquerda, o que acontece? Essa nova função, que eu chamei de g, ela tem, se você multiplicar ela pela exponencial, você vai deslocar a f original, tá vendo? Você tem a f original, que gerava f de s. Se você pega ela e multiplica por uma exponencial, você vai ter, logicamente, outra função. E a transformada dessa função aqui, ó, é a transformada original da f, só que deslocado de A. Ficou claro o teorema? Sim, gente. Vamos ver a demonstração? É simples a demonstração, tá vendo? É só usar a definição mesmo, tá vendo? Aqui eu tenho a minha função g, tá vendo? A minha função g de t. Aqui eu conservo a base somos expoente para exponencial, multiplicação aqui, tá vendo? Então, quando você conserva a base somos, tá vendo que aqui menos s, menos com menos deu mais, né? Porque aqui o AT é positivo. Mas isso aqui, ó, só apagar aqui, ficou meio tumultuado. Isso aqui, ó, é exatamente a definição de f de s menos a, não é? Porque se fosse, por exemplo, e elevado a menos st, o núcleo, não ia gerar um f de s? Então, para você ver, quem tá multiplicando aqui o t não é o s? Quem está multiplicando o t aqui não é s menos a? Então, mesmo padrão, tá vendo? Tranquilo, gente? Aqui tem um exemplo, tá vendo? A gente pegou o cosseno de AT.
A gente viu lá atrás que o cosseno de AT tinha transformada dessa maneira. Então, se você pegar e multiplicar por E, por que eu escolhi o B, né? Porque já tem um A aqui, tá vendo? Para não confundir com esse A aqui do cosseno, eu coloquei um B aqui na exponencial. Então, o que acontece? Você tem uma nova função f, essa função f vai ser o quê? Vai ser a exponencial vezes a g original, tá vendo? A g original é o cosseno. Então, a transformada dessa f, quem que é? De acordo com o teorema, tem que dar g de s menos b. Por que menos b? Porque você transladou ele aqui, ó, multiplicou por uma exponencial, tá vendo? Então, qual que é a resposta? No lugar desse s aqui, ó, eu vou trocar por quem? S menos b, tá vendo? E no lugar desse S aqui, eu vou trocar por S menos B. Só isso. Ficou claro? Bom, o próximo exemplo é o contrário, né? Eu tenho o seno agora, multipliquei o seno por uma exponencial, só que a fórmula do seno, isso aqui é constante, então vai continuar constante, tá vendo? Mas só que no lugar do S, eu troco por quem? Por S menos B. Então, isso aqui é o seno deslocado. Ok? Lá em cima era o cosseno deslocado e aqui é o seno deslocado. Agora, como que a gente faz para deslocar polinômio, né? Tem alguns exemplos que tem o quê? Tem um polinômio de grau n aqui, tá vendo? T elevado a n multiplicado por um exponencial. A gente sabe que a fórmula para t elevado a n, a gente viu na aula passada, é n fatorial dividido por s elevado a n mais 1. Não é isso? A transformada de Laplace. Então, agora, como eu multipliquei por uma exponencial de AT, então o que acontece? Eu vou deslocar por A, não vou? O resultado vai ficar, tá vendo? Em vez de S, agora vai ser S menos A. Só isso. Por quê? Porque eu multipliquei a exponencial, multipliquei o polinômio por uma exponencial. Tranquilo? Outro exemplo? Beleza. Aqui, ó, temos mais um exemplo. É um pedido do diário de bordo que muitos alunos fazem, né? Eu fazer mais exemplos nas aulas. Eu tento, na medida do possível, fazer o máximo de exemplos, mas só que tem hora que eu deixo os exercícios para fazer lá separadamente, porque se eu for colocar muitos exemplos na aula, eu não consigo dar a teoria. Ok? Aqui tem mais um exemplo. Novamente, eu vou pegar esse denominador aqui e vou tentar enxergá-lo como frações parciais, ok? Aqui a gente vê que ele tem raiz dupla, tá vendo? O menos 2 aqui, ó, é como se fosse S menos menos 2 ao quadrado, né? Ou seja, esse menos 2 aqui, ele é raiz dupla, multiplicidade de 2. Então, o que acontece? Quando eu tenho multiplicidade de 2, a técnica de fração parcial é você pegar uma constante dividido por S menos a raiz, né, elevada a 1, e depois outra constante, S menos a raiz elevada ao quadrado. Se fosse multiplicidade de 3, você colocaria mais um C dividido por S mais 2 ao cubo, iria até a quantidade de vezes que essa raiz tivesse multiplicidade. Beleza? Nesse caso aqui, a gente só tem duas. Então, aqui, novamente, tira o mínimo. Beleza? Normal. Faz o sistema, quem que acompanha o S é o 1. Então, A igual a 1. Quem que acompanha o S elevado a zero, né? Que é esse caso aqui, né? Que é o menos 3. Resolve o sistema, encontra A igual a 1 e B igual a menos 5, tá vendo? Então, isso aqui é uma exponencial, concorda? Porque tá nessa carinha aqui, ó. Tá com essa carinha. E isso aqui, tá vendo que agora tem uma novidade agora? Por que tem uma novidade? Porque se tivesse só assim, ó, igual esse primeiro, a gente saberia que era um exponencial. Mas só que esse pessoal aqui está ao quadrado. Então, observe, vocês lembram do t elevado a n? O t elevado a n era n fatorial dividido por s elevado a n mais 1, não era a transformada? Então, o que acontece? Se eu pegar esse t igual a 1, qual que é a transformada de t? Concorda que é 1 sobre s ao quadrado? Então, isso aqui
Tá muito próximo disso aqui, não tá? Basta a gente trocar esse S aqui por S mais 2. Mas para trocar o S para o S mais 2, eu preciso transladar isso aqui de menos 2, concorda? Se eu transladar isso aqui de menos 2, porque esse aqui é o f de S original, eu preciso do f de S menos menos 2, que é a mesma coisa do f de S mais 2, não é? A caneta está falhando hoje. F de S mais 2. Então, o que acontece? Isso aqui, que está circulado aqui, ó, na verdade, é a transformada de Laplace de quem? Da função polinomial t, só que ela está multiplicada por e elevado a menos 2t. Ok? Por que menos 2? Porque é s menos menos 2. Está vendo que ele está deslocado de 2 aqui, ó, mais 2 ao quadrado? Eu precisei trocar o s ao quadrado por s mais 2 ao quadrado. Então, por isso que ficou o t, tá vendo? O t aqui, multiplicado pela exponencial. O menos 5 é a constante que já tinha aqui. Essa aqui é a exponencial e elevada a menos 2t, né? Porque é s menos menos 2. Ficou claro? Aqui eu só coloquei em evidência. Sim, gente? Gilmar falou joia. Nicole falou sim. João Paulo sim. Laura sim. Então, agora, qual que é o próximo passo? José Igor também falou sim. O próximo passo é a gente falar da transformada de Laplace da derivada. Lembra que para resolver a equação diferencial, a gente precisa aplicar a transformada de Laplace numa EDO. E a EDO tem derivadas, né? Ou seja, tem a y duas linhas. Nesse caso aqui, a gente vai só até a derivada segunda, porque a gente vai resolver a EDO de grau de ordem 2. Então, eu vou pegar uma função f admissível, ou seja, que tem transformada de Laplace, contínua, ok? E a transformada f de s. Aqui eu vou pedir que a minha f' seja seccionalmente contínua, depois a gente vai ver por que isso. A gente vai precisar integrar, essa f' vai aparecer dentro da integral, então para existir a integral ela precisa ser, no mínimo, seccionalmente contínua. Então a transformada de Laplace da derivada primeira é dado por S vezes a transformada de Laplace da função original, menos a função original aplicada no zero. Vendo pela primeira vez, assim, é meio difícil de acreditar que vai dar isso, né? Mas na conta vai ficar bem claro, né? Da demonstração por que isso aqui acontece. Agora, o que eu vou fazer? Para me fazer a derivada de Laplace da derivada, para me calcular a transformada de Laplace da derivada segunda, a minha f' vai fazer o papel da f, e a f duas linhas vai fazer o papel da f' do item A. Então, eu vou pedir que minha f' agora seja admissível e contínua, igual eu pedi a f que seja aqui, ó, no item A. E eu vou pedir que a minha derivada segunda, faz o papel da derivada primeira agora, seja seccionalmente contínua. Então, quando você calcular a transformada de Laplace da derivada segunda, você vai ter s ao quadrado vezes a transformada de Laplace da f original, menos s, que multiplica a imagem do zero pela f original, menos a derivada da f original aplicada no zero. Então, mais um pouquinho, essa aqui é mais difícil de acreditar do que essa aqui ainda, né? Por que que dá essa coisa? Mas a gente utiliza integração por partes, não é uma conta difícil de ser feita. Por quê? Quando você calcula a transformada de Laplace da derivada, pela definição, né? É o núcleo vezes a função, não é? Por definição, a minha função que eu estou calculando a derivada, a transformada de Laplace é a derivada primeira. Então, aqui eu deixei G. Tá vendo que eu chamei f' de f' só para ficar igual na fórmula de integração por partes? G vezes f' é igual a f vezes G menos G' vezes f. Então, aqui a f coincide com a f mesmo. Ok? Não tem, sem tirar nem pôr nada. A f é a f, a f' é a f'. Então, se a f é a f, então aqui está a f. Quem que é a g? A g é essa, e elevado a menos st, variando de 0 a mais infinito. Logicamente, isso aqui tem um limite, lembra lá do início? Tem um limite, coloca um a, faz o a ir para mais infinito. Só que aqui eu estou fazendo um processo mais direto, né? Porque a gente já fez aquela parte inicial. Menos da fórmula de integração por partes, f vezes g'. A derivada de g
o S cai, tá vendo? O S caiu na derivada do G. Esse S saiu para fora, juntou esse sinal de menos com menos aqui, ó, ficou mais S, que saiu para fora. Substituir infinito, entre aspas. Na verdade, a gente está substituindo A e calculando o limite, né? Então, ó, para você ver. Lembra que a minha função f ela é admissível? Se ela é admissível, a teoria fala que o crescimento dela não pode ser menor, não pode ser maior. Foi um M que a gente utilizou, né? Foi assim, não foi? Era para ser, aqui era K positivo ou negativo, vocês lembram? Acho que era positivo, né? Aula passada, aula 6. Aqui, ó. KT, né? Positivo. Então, o que acontece? Quando isso aqui... Por que acontece? Aqui está tendo multiplicação de infinito vezes zero, concorda? Infinito vezes zero é indeterminação, não é? Porque essa f de t aqui, ó, quando você coloca o t em para mais infinito, isso aqui pode ir para infinito, não pode? Isso aqui, se você pegar o s maior do que zero, isso aqui vai para zero. Mas como a ordem de crescimento da exponencial é maior do que essa f, por causa disso aqui, ó, porque ela é admissível, a gente tem que isso aqui tende a zero, porque isso aqui é como se fosse assim, ó, f de t dividido por e elevado a st positivo, né? Isso aqui está dando infinito sobre infinito. Quando você deriva isso aqui, ó, a derivada disso aqui vai ficar f'. Essa derivada aqui ela é limitada por uma exponencial, tá vendo? A função é limitada por uma exponencial. Então, significa que isso aqui vai para zero, o primeiro termo aqui vai para zero. E depois, quando você substitui o zero no lugar do t, vai ficar o quê? E elevado a zero vai dar 1. E vai ficar f de zero. Então, por isso que ficou 0 menos f de zero. Mas, agora para você ver o que sobrou aqui dentro dessa integral. Sobrou a exponencial vezes a f, tá vendo? Mas isso aqui é exatamente a definição da transformada de Laplace. Então, por isso que aparece esse f de s aqui, ó. Tá vendo esse f de s que aparece aqui, ó? Esse f de s que aparece aqui é exatamente a definição, tá vendo? S vezes o f de s, menos o f de zero que saiu dessa parte aqui, ó. Ficou claro a conta? A integração por partes? Não entendi a última parte. Qual que é a última parte? Essa. Por que isso aqui dá zero? Qual que é, Bruna? Última linha. Essa última mesmo aí, o porquê que dá zero menos f de zero. Então, ó, pra você ver, suponha que você vai colocar infinito no lugar do t aqui, tá vendo? Quando você coloca infinito no lugar do t, essa f de t aqui, ó, ela pode ir para infinito, e essa exponencial aqui, ela vai para zero, para s maior do que zero, concorda? E elevado a menos st, quando o t vai para infinito, isso aqui é negativo, né? Porque o s é positivo. Então, o que acontece? Isso aqui vai para zero. Então, você vai ficar com uma coisa que vai para infinito, vezes uma coisa que vai para zero. Então, você pode utilizar, por exemplo, o L'Hopital aqui, ó, dessa maneira. E aí, por que isso aqui vai para zero? Porque essa função f de t aqui, ó, ela é admissível. Então, significa que o crescimento dela é menor do que essa exponencial de baixo, tá vendo? Então, essa exponencial de baixo aqui, ela cresce mais do que essa f de t, tá vendo? Então, por isso que vai para zero. Ficou claro? Porque quando você coloca infinito, vai para zero, essa primeira parte aqui, ó. Substituindo infinito. Beleza. Agora, colocando zero, só substituir zero no lugar do t, vai dar esse f de zero aqui, ó. E aí a gente tem a fórmula para derivar, transformada de Laplace da derivada primeira. Bom, então aqui está o esqueminha. O que acontece? A caixa, né? A transformada de Laplace entrou com a função f, saiu com f grande de s. Entrou com a derivada, saiu com s, f de s, menos o f de zero. Entrou a derivada segunda, saiu com s ao quadrado, f de s, menos s, f de zero, menos o f'.
gente vai ver essa fórmula aqui agora, né? Na letra B. Aqui na letra B, eu vou utilizar o resultado que eu fiz na letra A. Por quê? Porque agora eu quero calcular a transformada de Laplace da derivada segunda. Então, quem vai estar aqui? O núcleo, tá vendo? O núcleo. E aqui a função, tá vendo? Da derivada segunda, que eu quero calcular a transformada de Laplace. Só que agora, usando a integração por partes, a f duas linhas vai fazer o papel da derivada primeira. Lembra o dv? Aqui eu chamei o dv de h, derivada de h, né? Beleza? E chamei o u de g. Então, aqui vai ficar o h. Se a derivada de h é a derivada segunda de f, então o h original, vocês concordam que é a derivada primeira? Que quando você deriva de novo, o h vai dar a derivada segunda da f, não vai? Vezes a g, né? A g é essa exponencial. Aqui, menos da fórmula de integração por partes. A derivada de g, o s caiu novamente. E aqui ficou normal, né? Só substituir integração por partes. H vezes g menos h vezes g' da fórmula. Por que isso aqui vai para zero de novo, né? É aquela mesma análise que a gente fez lá. Novamente, aqui eu tenho a derivada primeira, tá vendo? Só que a derivada primeira agora, na minha hipótese, igual a f era admissível. Lembra que a f aqui era admissível e não crescia mais que a exponencial? Agora quem vai fazer o papel da f é a f'. Então, essa f' aqui, ó, ela não cresce mais do que essa exponencial, beleza? Porque essa f' agora é admissível, na hipótese da letra B. Então, essa parte aqui toda vai para zero, né? Essa parte inicial. Depois, quando você substitui o zero, vai ficar um f', não vai? F' de zero, colocando zero no lugar do t. Porque e elevado a menos s vezes zero vai dar e elevado a zero, que vale 1. Mais s, que saiu para fora. E o que acontece aqui, ó? Olha o que acontece aqui. Isso aqui é exatamente a integral da letra A que a gente resolveu, não é? Então, ó, pra você ver, ó, eu fiquei com isso aqui, é exatamente o resultado dessa integral da letra A. Como tem um s multiplicando aqui, ó, então vai ficar s ao quadrado menos s vezes f de zero menos o f' que sobrou dessa parte aqui. Ficou claro, gente? Ótimo. Então, aqui tem alguns exemplos. Eu tenho agora multiplicação de um polinômio, tá vendo? T, vezes o seno de AT. Então, pediu para a gente determinar a transformada de Laplace dessa função. Então, o que eu fiz aqui? Eu quero utilizar o fato de que eu sei como calcula a transformada de Laplace da derivada primeira e da derivada segunda. Então, eu derivei essa função utilizando a regra do produto. Tá vendo? Derivei aqui. Depois, derivei novamente, utilizando a regra normal aqui, do produto aqui, ó. Essa derivada é tranquila para todo mundo? Cleves que falou sim. Observe que na derivada segunda, a minha f de t original, que é t vezes seno de AT, ela aparece aqui, tá vendo? Na derivada segunda. Então, observe, eu sei que o f de zero vale zero, coloca zero no lugar do t aqui, zero. O f', se eu coloco zero no lugar do t aqui, essa parte aqui do seno vai zerar, e essa parte aqui também vai zerar, porque tem o cosseno de zero é 1, mas só que tem esse t aqui multiplicando, não? Então vai zerar por causa desse t. Então, da segunda parte do teorema acima, eu sei o seguinte. Então, essa aqui é a derivada segunda, tá vendo? A derivada segunda, aplicada no Laplace da derivada segunda. Essa parte toda aqui é zero, por causa das condições aqui, ó. Isso aqui é a transformada da derivada segunda. E a minha derivada segunda, que a gente fez a conta aqui, ó, deu exatamente isso, não foi? Então, aqui eu usei o fato de ser linear, tá vendo que tem uma subtração? Então, a transformada de Laplace dessa coisa toda aqui, ó, tem uma subtração esse menos esse, não é? Então, eu coloquei um menos aqui. Esse a ao quadrado é constante, ele pode sair para fora. Esse 2a aqui, na verdade, ele é constante também, ele pode sair para fora, tá vendo? Da transformada.
A transformada de cosseno de AT, eu sei quem é. Esse 2A aqui é esse 2A que multiplicou aqui, tá vendo? A transformada do cosseno de AT é exatamente essa parte aqui, tá vendo? Menos A ao quadrado vezes, eu não sei quem que é a transformada de F de T, eu estou exatamente em procura dela. Então, desse lado de cá, ó, pra você ver, a gente pode isolar o F de S, não pode? Lembra que eu falei para vocês que transforma numa equação algébrica em S? Então, para você ver, ó, ficou S ao quadrado F de S desse lado, e do outro lado sobrou quem? Sobrou isso aqui, ó. Então, eu vou pegar esse pessoal aqui, ó, e vou passar para o outro lado. Tá vendo que eu juntei o F de S? Ó, vou fazer essa conta aqui, ó. S ao quadrado F de S igual a 2AS dividido por S ao quadrado mais A ao quadrado, menos A ao quadrado. É algebrismo, né? Eu peguei esse F de S, passei para cá, ó. Coloquei em evidência. Colocando o F de S em evidência, vai dar quem? Vai dar S ao quadrado mais A ao quadrado, concorda? Porque esse aqui era negativo, foi para o outro lado lá positivo, né? E desse lado aqui ficou quieto 2. Ficou quieto 2AS dividido por 2AS, ficou parecendo um remédio, né? 2 vezes A vezes S, S ao quadrado mais A ao quadrado. Então, ó, pra você ver, aí depois eu passo para cá dividindo. Então, por isso que ficou ao quadrado, tá vendo? Nicolas falou que é de 6 em 6 horas. Então, ó, pra você ver, essa fórmula aqui é exatamente o f de S para essa função aqui, ó. É a transformada de Laplace para esse f pequeno. Ficou claro, gente? Sim? Então, vamos lá. Isso aqui é análogo, né? Esse exemplo aqui, essa aula tem muito exemplo, né? Esse exemplo aqui é exatamente igual, é praticamente igual, só muda um pouco a derivada. Tá vendo? Lá eu fiz com seno, aqui eu fiz com cosseno. A diferença aqui é que esse pessoal aqui, ó, tá vendo que agora a derivada primeira aplicada no zero deu 1, tá vendo? Então eu vou ter esse menos 1 aqui, ó. Tem que ter cuidado, nem sempre vai zerar todo mundo, né? Então, para você ver, eu peguei derivei segunda, a derivada segunda, de novo apareceu o f de t na derivada segunda. Calculei a transformada de Laplace da derivada segunda. Usei o fato da linearidade de novo. Tá vendo? Esse a ao quadrado saiu para fora. Esse menos 2a também ele pode sair para fora, tá vendo? Da transformada. Só que agora tem uma diferença, né? Ó, qual que é a diferença? Esse f de zero, f' de zero que aparece aqui, ele é menos 1. Então, pra você ver, quando a gente for isolar o f de s, tá vendo que aparece esse menos 1, ele vai passar para o outro lado como sendo 1 positivo, tá vendo? Ele foi para o outro lado. Então, aqui, quando eu isolei o f de s, aí aqui eu tiro o mínimo, tá vendo? Esse vezes esse, tiro o mínimo dessa parte aqui, ó. E depois eu passo dividindo esse pessoal. Então, fiquei com essa fórmula aqui para a transformada de Laplace do t vezes o cosseno de AT. Tá claro para todo mundo essa conta, gente, da derivada? Beleza. E aí, por fim, a gente vai chegar no objetivo, né, que a gente tinha. Resolver um PVI utilizando transformada de Laplace. Porque agora a gente já sabe como que funciona, né, a transformada de Laplace aplicado em derivadas. Então, aqui eu tenho uma EDO linear, coeficientes constantes, só que ela não é homogênea, né? Então, isso aqui é igual a 2t, eu tenho as condições iniciais aqui, tá vendo? A derivada no zero vale 1 e a imagem do zero é 0. Então, quando eu aplico a transformada de Laplace em ambos os lados dessa equação diferencial, eu vou transformar ela numa equação algébrica. Aqui eu estou usando esse y grande faz o papel do f grande lá, né? Só como eu estou usando y e não estou usando f pequeno, aí eu estou usando esse y grande, né? Maiúsculo. Apliquei a transformada de Laplace em ambos os lados aqui, tá vendo? Então, essa aqui
é transformada de Laplace da derivada segunda, a forma que a gente acabou de ver, mais a derivada primeira vai estar aqui, tá vendo? A forma que a gente acabou de ver, menos 2 vezes o y. Eu não sei quem é, né? A transformada de Laplace do y. E aqui desse lado é 2 vezes 1 sobre s ao quadrado, porque é 2 vezes t. A gente sabe qual que é a transformada de Laplace do t, né? 1 sobre s ao quadrado. Então, fazendo a conta, substituindo y de 0 igual a 0, o y' igual a 1, juntando, colocando esses y de s em evidência, tá vendo? Então, sobrou isso. Agora, quem que é o y de s? O y de s vai ser esse pessoal que vai passar para cá dividindo, né? Aqui antes eu tirei o mínimo, né? Vai ficar s ao quadrado mais 2, todo mundo sobre s ao quadrado. Tirei o mínimo e depois passei esse pessoal para cá dividindo, né? Então, deu essa expressão aqui. Agora voltou no primeiro exemplo que a gente resolveu na aula, não voltou? Primeiro exemplo que a gente resolveu na aula, não tínhamos que calcular a transformada de Laplace inversa? Então, agora, novamente, a gente procura saber. Observe que esse s ao quadrado aqui é como se fosse s menos 0 elevado ao quadrado. Então, significa que o zero tem multiplicidade de 2, tá vendo? Então, por isso que a gente utiliza a técnica de fração parcial. Lembra? Você pega elevado a 1 e depois elevado ao quadrado. Depois, essa parte aqui, ó, tem raízes reais distintas, tá vendo? Então, menos 2 e 1 são raízes. Aí você vai ter que resolver o sistema. Tá vendo que eu dei para vocês aqui o valor das constantes? Para resolver o sistema, como é que faz? Tira o mínimo e depois iguala o numerador, os coeficientes do numerador, igual a gente fez lá em cima, iguala com o que for de ordem 0, iguala com 2, e o que for de ordem 2 quadrado, que for a ordem quadrado, né, iguala com 1, né, que é quem que acompanha o s ao quadrado, e quem que acompanha o s, você iguala a 0, né, porque aqui não tem nenhum termo s elevado a 1, tranquilo? Monta o sistema e resolve e chega nessa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui, ó, essa primeira é menos meio da constante vezes 1 sobre S. Por que 1 sobre S? Porque aqui ficou A que multiplica 1 sobre S, né? Então, a constante é menos meio. O próximo, o B é menos 1, então por isso ficou o sinal de menos aqui. Depois o C vale menos meio. E depois o D vale 1. Então não apareceu nada aqui, né? Multiplicando o D vale 1. Então só coloquei 1 aqui no lugar do D. Agora eu vou utilizar essas fórmulas, agora já são conhecidas. Agora eu vou utilizar a transformada inversa. Por quê? Essa primeira aqui é a função constante 1. Então sobrou só menos meio mesmo. Menos meio vezes 1. Essa segunda aqui é exatamente t elevado a 1. Sem deslocar, sem nada, né? Essa outra aqui é exponencial de s menos menos 2, né? Então, e elevado a menos 2t. E essa última aqui é s menos 1, né? Que é s menos a. Então, a que vale 1. Então, e elevado a t. Tranquilo, gente? Sim? Valdomiro? Oi, Laura. Eu tô com uma dúvida ali no y grande de s. Eu não entendi como que você desintegrou essa parte de baixo da equação para achar o s que fica embaixo do a, do b, do c. Você poderia explicar de novo, por favor? O s que fica embaixo do a, do b, do c e do d? Ó, por que aqui tem s e aqui tem s ao quadrado? Por causa do zero ser raiz de multiplicidade de 2. Então, ficaria uma constante dividido por s menos 0, mais b dividido por s menos 0 ao quadrado. É a técnica de fração parcial para a raiz dupla. Essa parte aqui. Essa outra parte aqui tem uma equação polinômica de grau 2, tá vendo? Encontra delta para isso aqui, ó. E encontra as raízes. Você vai ver que menos 2 e 1 são raízes. Então, a técnica é pegar
uma constante dividida por S menos uma raiz, mais outra constante dividida por S menos a outra raiz. Menos 2 e 1 são raízes dessa equação polinomial de grau 2 aqui, ó. Ok, Laura? Beleza. Entendi agora. Ela falou aqui, de nada. E o que eu tinha planejado para a aula de hoje é isso, né? 45 minutos. Dúvidas da aula de hoje? Vou colocar vocês aqui. Dúvidas da aula de hoje, gente? Não? Tranquilo, né? Cleverson falou não. Então, ok. O que mais? Na quarta-feira a gente continua, né? A gente vai falar a respeito do segundo teorema do deslocamento e a gente vai ver uma função especial, que é a função degrau unitário, quando a gente coloca na parte não homogênea da equação diferencial, porque a gente vai precisar de como tratar funções com descontinuidade. E essa função degrau unitária ela vai ser interessante porque a gente vai poder analisar o que aconteceria se a minha função do lado direito ela tiver descontinuidade, do tipo salto, né? Valdomiro, eu tenho uma Oi. dúvida. Por que Diga. menos 1 sobre S ao quadrado é igual a menos T, no exemplo? Menos 1... Sobre S ao quadrado é igual a menos T. O menos, esse menos é o menos aqui, né? E a fórmula lá que a gente calculou, a transformada de Laplace de t elevado a n, qual que é? Não é n fatorial dividido por s elevado a n mais 1? Pega o n igual a 1. Substitui aqui. Beleza. Ok. Entendeu. Por isso, viu, Bruna? Mais alguma dúvida, gente? Valdomiro, Oi. na prova, por exemplo, a gente já sabia qual que aí seria T. Na prova, deveria demonstrar de novo que seria T ou já posso... Não, só usar mesmo. Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Não? Então, bom dia para todo mundo. Se surgir alguma dúvida no decorrer do dia ou até quarta, vocês podem encaminhar. No diário de bordo eu já olhei alguns, né? Não olhei todos ainda. Se eu perceber alguma dúvida no diário de bordo, também eu vou estar respondendo na medida que for dando para poder fazer. Tem bastante questões para poder fazer e tem hora que não dá tempo de fazer mais que 2 questões por dia, que é muito trabalhoso fazer isso, né? Para poder postar lá para vocês. Mas surgindo dúvidas, vocês podem... Tem o fórum na sexta-feira, e se eu não conseguir responder e postar lá para vocês até sexta, eu vou responder, vou escrever a questão sem gravar, e na sexta-feira eu apresento para vocês, eu acho que anda mais rápido, ok? Do que eu fazer a questão gravando e depois postar e tal. No fórum eu consigo, com mais rapidez, resolver a questão em menos tempo, com vocês assistindo ao vivo, né? Ok, então, bom dia para todo mundo. Fiquem com Deus. Feliz Dia das Crianças para todo mundo aí, viu? Bom dia, Ana Tereza, José Igor, Laura. Tem mais Bruna, Nicole, Gilmar, tem mais. Nayane, Caio, Carlos Henrique, João, Alícia, Brenda, Cleverson, com Deus. Bom dia. Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal, ative as notificações porque toda segunda e toda quarta teremos aula nova no canal. Até mais.